Olá, meu nome é Pedro, sou aluno da pós em Business Intelligence da Descomplica e hoje vim apresentar o meu pitch, que é uma proposta de negócios do Holo BI, uma consultoria em BI com abordagem holística. Acredito que todos entendam a importância de se utilizar a inteligência de dados para melhorar os resultados de um negócio. Mas então surge a pergunta: as empresas estão aplicando as ferramentas na prática? Ao pesquisar sobre o tema, nos deparamos com uma realidade um tanto surpreendente. Com o aumento da geração e disponibilidade cada vez maior, o potencial de se utilizar os dados para alavancar os negócios é cada vez maior. Tanto é que mais de 60% das empresas utilizam dados para tomar as suas decisões, mas apenas uma minoria, aproximadamente 20%, sabe realmente como utilizar esses dados. E dentre as empresas que utilizam os dados, pouco mais de um quarto se considera como uma gestão direcionada por dados. Isso demonstra que existe uma parcela grande de empresas que não utilizam esses dados que se tem disponível, e mesmo entre as que utilizam, poucas realmente se sentem seguras ao fazê-lo. Quando notamos que 73% das empresas consideram um desafio a adoção de BI em suas operações, fica evidente que existe uma barreira de entrada para o mundo dos dados e que essa barreira é um tanto alta. Agora que sabemos que existe uma demanda latente pela aplicação do BI nas empresas, surge a questão: qual o tamanho do mercado de BI e qual o seu potencial? Olhando algumas pesquisas, vemos que mais de 80% das empresas consideram o BI pelo menos importante para o sucesso dos seus projetos. Já o mercado de serviços e produtos relacionados ao BI em 2020 foi responsável por uma movimentação de aproximadamente 23 milhões de dólares. E é estimado que cresça mais 10 milhões em 5 anos, o que demonstra a prosperidade desse segmento. Todo esse interesse pela tecnologia é justificado, pois investimentos em BI tendem a ter um retorno de até 127% em 3 anos. Até agora nós vimos que existem várias empresas que não começaram a utilizar o BI e outras muitas que se interessam em usar o BI e entendem que ele é importante. Tudo reforça o questionamento: por que mais empresas não aplicam o BI e por que mais empresas não se sentem seguras em seus processos atuais de BI? Pesquisando sobre o assunto, verificamos os seguintes obstáculos. O primeiro, talvez o mais relevante, é a escalada súbita de custos com a tecnologia, tanto de aquisição de ferramentas quanto serviços de armazenamento e processamento de dados. Outro empecilho sistêmico pode ser a dificuldade na adesão das ferramentas e processos pelos colaboradores da empresa. Também existem questões de integração com bases legadas. Muitas empresas possuem plataformas que muitas vezes precisam de programas customizados para se integrar com as plataformas de BI. Dados sem uniformidade ou de má qualidade também podem ser um problema quando não existe uma preocupação no tratamento prévio e sanitização desses dados. E por último, a falta de familiaridade dos usuários com as novas ferramentas também pode contribuir para a falta de aderência dos novos processos. Para atacar os problemas descritos anteriormente, idealizamos a Holo BI, uma consultoria em BI que foca nos pontos-chave para que o projeto de BI seja bem sucedido, tanto na sua implementação tecnológica, financeira e cultural. A empresa foca em 3 pilares fundamentais para suportar os seus clientes: um corpo técnico especializado em implantar projetos de BI, fornecimento de softwares de integração, seja com produção própria ou de parceiros. Todo o processo de especificação, validação é conduzido por nós. O terceiro, talvez o mais importante ponto, é a aplicação de treinamentos de acordo com a necessidade do cliente. A nossa consultoria entende atender empresas de pequeno a médio porte e entendemos que oferecemos um serviço mais interessante para aqueles que dispõem de uma base de dados grande, geralmente empresas que já tenham sistemas como ERPs. Nosso maior interesse é em companhias que queiram realmente transformar a sua cultura e utilizar os dados em todo o seu potencial para tomar as melhores decisões e, com isso, ganhar vantagem competitiva e suportar o crescimento sustentável da empresa. As vantagens oferecidas pelo nosso serviço começam no custo do projeto. Uma vez que nós atacaremos em todas as frentes do projeto, os custos se tornam mais assertivos. Por meio de treinamentos e workshops conduzidos juntamente à equipe dos clientes, promovemos a autonomia e, consequentemente, aumentamos as chances de engajamento no projeto de forma orgânica. Desenvolvimento sob demanda de aplicações de integração com softwares já estabelecidos, soluções escaláveis de acordo com a demanda do cliente. Aliado a tudo isso, também zelamos pela documentação adequada dos dados, alta padronização e confiabilidade dos dados, aplicando técnicas de garantia de qualidade, governança e segurança dos dados. Também aplicamos boas práticas de design de interface e storytelling com dados na criação de dashboards e relatórios. Nossos diferenciais em relação aos outros players desse mercado são a nossa preocupação com toda a cadeia que envolve os dados, desde sua documentação até a visualização.
Nossa atuação com a divulgação e multiplicação da cultura de dados nas empresas por meio de treinamentos e preocupação com o envolvimento do time do cliente no projeto. Por último, mas não menos relevante, nos destacamos por oferecer conectores com as plataformas existentes aos nossos clientes, evitando o envolvimento de mais partes e um componente estratégico para o projeto, evitando atrasos com negociações, especificações e custos de desenvolvimento imprevistos. Então, pessoal, essa foi a proposta do Holo BI. Espero que vocês tenham gostado e fiquem bem. Abraços!